Cordial, bom sábado para todos. Que bom estar aqui na casa de Deus para poder adorá-lo e conhecer um pouco mais a respeito das maravilhas que Ele tem feito por nós, né? Eu queria te convidar a inclinar o teu rosto mais uma vez para a gente pedir o Espírito Santo para iluminar-nos e nos dar esclarecimentos sobre os temas que a gente vai abordar, que estudamos na lição dessa semana. Oremos. Amado Deus, graças te damos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado. Santo Espírito, venha estar entre nós, nos esclarecendo quaisquer dúvidas que houver, e que nós possamos estar cheios de Ti, e que tudo que for falado aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, o verso áureo dessa semana, aquele verso que a gente memoriza, ele está lá no livro de João, no capítulo 10, no verso 10. Coloca o slide do Revisa aí, por favor. Mano. Isso. Essa semana a gente estudou a vida na nova aliança. Uma aliança que ela é renovada através do sangue do Cordeiro e não das nossas próprias forças. Né? E é só bênção. Porque pelo sangue do Cordeiro nós somos redimidos. E aí ficamos muito felizes com isso. Já encontramos João 10, 10? Amém. Então vamos. O verso 10 todo diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pode passar a próxima. Em resumo, o que estudamos essa semana nos leva a responder as seguintes perguntas. Por que nós devemos sentir alegria? Com base no que nós podemos reivindicar a promessa que Deus nos fez? Por que a aliança deve nos libertar de um fardo, de uma culpa? E o que significa ter um novo coração? E com base nessas perguntas a gente vai discutir e ler textos aqui para poder responder essas perguntas do resumo da semana. Próximo, por favor. E aqui a gente tem o nosso verso de memória. Pode ir para o seguinte. Vamos tratar um pouquinho melhor esse verso, porque a gente leu uma passagem, mas ele está dentro de um contexto. E o que quer dizer? Quando foi que isso foi dito? Então a gente volta lá para o primeiro versículo do capítulo 10 de São João, e intitulado temos Jesus, o bom pastor. Vamos ler? Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta. As ovelhas ouvem a voz dele. Ele chama pelo nome das suas próprias ovelhas e conduz elas para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, ele vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão aquele estranho, o que entrou ali pelo lado. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que Jesus falava. Então Jesus foi e afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são os ladrões e salteadores,
mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Aí vem o nosso verso de memória. O ladrão vem somente para roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas. Vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo arrebata e dispersa. O mercenário foge porque ele é mercenário e ele não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, a mim, e eu conheço o meu Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Muito bem. Aqui a gente leu esse primeiro texto que fala que Jesus é o bom pastor. E ele dá a vida pelas ovelhas. Seguinte slide. Seguinte slide. A gente consegue perceber aqui, nessas três figuras, coisas importantes que a gente leu nesse texto. A primeira coisa importante aqui é no verso 4, que fala... Vou voltar um pouquinho no verso 3, que para Jesus, o porteiro abre a porta. Jesus, as ovelhas reconhecem a sua voz. Ele chama pelo nome as próprias ovelhas e conduz essas ovelhas para fora. E no verso 4 diz que depois de fazer sair todas elas, a que lhes pertence, vai adiante delas. E elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Isso dá uma orientação norte, o caminho a seguir, a direção, o caminho para o céu. E aqui a gente tem, então, a orientação para o perdido, nesse primeiro item. A gente enxerga claramente nesse texto que sem Jesus nós estamos perdidos, não temos a direção. Exatamente. Em qualquer lugar que nós estivermos, o nosso guia é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não disse, não foi Deus que disse, né? E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. A gente vai ver aqui no último. Mas antes disso, no verso 9 ali, a gente tem a provisão para o faminto. Porque não é apenas chamar as ovelhas, tem que prover o sustento delas, né? E no verso 9 diz o quê?
Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O alimento das ovelhas é a pastagem. E o pastor, ele cuida para que o seu rebanho tenha a melhor pastagem, tenha a melhor água para beber. E Jesus, mandando escrever a Bíblia, a cada um dos inspirados por Deus, ele deixou o melhor alimento para a gente. É só abrir a Bíblia e comer, degustar. Não, comer mesmo, e profundo. A Bíblia por si só se explica, um pouco aqui, um pouco acolá, complementa uma parte com a outra, e a gente consegue entender tudo. A presença do Espírito Santo na nossa mente, sempre buscada um pouco antes de abrir a palavra, é necessária para que nós possamos ter a compreensão total. Você lembra que Daniel estava ali com dúvidas a respeito da visão que ele teve, e ele, Senhor, não consigo entender isso aqui, e ele orou várias vezes, e de repente, chega o anjo e fala para ele, olha só, eu vim aqui mandado de Deus, para poder tirar essa dúvida que você está tendo aí. Só que eu demorei porque aconteceu um problema aí no meio do caminho. O príncipe da Pérsia estava aí e não deixava eu chegar. Aí eu tive que chamar o poderoso, né? E ele veio e resolveu o problema e eu já estou aqui. Então vamos lá, vou tirar sua dúvida. Quando você clama, quando eu peço, Deus atende a oração. Se você tem dúvida, pede a Deus. Se te falta sabedoria, pede a Deus, Ele vai dar. Ele sempre prometeu e eu tenho certeza que Ele sempre cumpre. Não tenho dúvida disso. O verso, assim, com certeza a gente tem o alimento garantido na companhia e na presença de Deus, por Ele mesmo. O verso 11 dá a prova da proteção de Deus, porque ele diz assim, voltando um pouquinho no 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, Jesus nos fez para viver pela eternidade. Não foi para viver um pouquinho como a gente vive aqui. Vida em abundância significa eternidade. Deus nos criou para viver eternamente. Por isso que Jesus veio para nos resgatar do pecado. E no verso 11 ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O que está dizendo com esse verso? Proteção para o indefeso. Meu amigo, se você tiver em problema, a gente vai lá ficar junto contigo, te ajudar a resolver o teu problema. Mas dar a vida por você, será? Eu dar a vida pelo meu filho, eu dar a vida pela minha esposa, será? Será que eu consigo? Será que na hora ali disso acontecer, eu vou conseguir? Mas eu posso te garantir que Jesus fez isso. Ele se dispôs a sair do seu trono de graça e misericórdia, esteve aqui, viveu entre nós, nos ensinou mais e mais aquilo que a gente não tinha esclarecimento, deixou a palavra dele escrita para nós e morreu por nós. E o melhor de tudo, ele diz aqui no final dessa parte, no verso 17 em diante, que é por isso que o Pai o ama, porque Ele dá a vida e a reassume. Consegue entender isso? Tu pode dar a vida pela pessoa que você ama e voltar a viver? Jesus pode. E Jesus fez isso. Eu e você não. Não temos essa condição divina. Mas Deus proveu uma solução para nós seres humanos em pecado. Ele proveu a salvação. No próximo slide.
ele viu a nossa condição de pecado e disse: precisamos salvar o homem do pecado dele. Por causa disso, nós temos um coração repleto de alegria. Por quê? O salário do pecado é mas, me ajuda aí, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, eu, na condição de pecador, devo morrer. Isso é fato. Todos nós devemos morrer, porque não há um justo sequer, nenhum que não tenha cometido pecado. Então, todos nós devemos morrer. Entretanto, o único justo, o Deus, Jesus, veio aqui e se fez homem, levou sobre si os nossos pecados, pagou o preço desse pecado para eu e você termos, então, condição da vida eterna. Amém? Louvado seja Deus por isso. E a nossa alegria, então, ela extrapola, ela vai além. Você pode ler aí em 1 João, vamos lá para 1 João, depois de Pedro, chegando em Apocalipse. No capítulo 1, no verso 1. A gente vai ler bem rapidinho, que eu sei que o tempo avança bem rápido. Do verso 1 até o verso 4. O que eu posso adiantando? 1 João 1, de 1 até o 4. Amém? Então vamos. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. Aí abre um parênteses. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela temos dado testemunho. E vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. De quem estamos falando aqui? De Jesus. Se fez carne e habitou entre nós. Se manifestou a vida eterna. Mostrou para nós o que é, quem é o Pai e o amor que Ele tem por nós. O detalhe, e mais importante aqui, que a gente precisa entender logo de cara, quando a gente começa a ler o texto, é que, do princípio, Ele já era. Ou seja, o princípio que a gente ouviu falar, que a gente sabe que existe, foi criado por Ele. Ele já existia antes. E por causa dele, tudo veio a existir. Sem Ele, nada do que existe permanece existindo. E por causa disso, todo pecado vai deixar de existir. Porque não há pecado nele. Amém? E finalizando esse texto, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho e Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, no primeiro versículo, a gente contempla Cristo. João está dizendo aqui que eles viram, eles contemplaram, eles tiveram certeza que era Jesus, né? Eles testemunharam de Cristo, no verso 2. E também proclamaram a Cristo, anunciaram a Cristo. Iam dizendo, aqui está Jesus, o Messias, o Salvador da humanidade. E então, eles comungaram com Cristo. O que é comungar, meu gente? Eu digo para você que é mais do que criar um laço de amizade. É ser um amigo bem próximo, íntimo, andar junto ali, dividir os fardos uns dos outros. É ter uma intimidade muito grande. E para ter intimidade muito grande assim com Deus, a gente precisa de duas coisas muito importantes. A primeira é botar o joelho no chão, se entregar a Deus em espírito de oração. É abrir o teu coração. Senhor, estou com esse sentimento, estou com essa angústia,
é isso. Eu estou colocando minha vida nas tuas mãos. Eu estou colocando os meus pensamentos aqui para ti. Estou te expondo. Estou me expondo para ti. Estou me abrindo. Me dá paz. Me dá a certeza dessa esperança de que tudo isso vai passar, de que vai se resolver. E a segunda coisa que a gente precisa fazer com muito prazer é abrir a Bíblia e ler, para você escutar a voz de Deus. Quando nós conseguimos fazer essas duas coisas, o nosso coração se transborda de alegria. E a nossa alma fica cheia de felicidade, a gente irradia para todas as pessoas que estiver ao nosso redor. Você lembra do povo de Israel? Foi chamado para ser uma grande nação. Uma promessa de Deus a Abraão, a primeira aliança, né? E Deus disse para Abraão: vou fazer de você uma grande nação. E você vai abençoar os povos ao seu redor. Por meio de você, eu vou abençoar toda a humanidade. Olha que bênção. Mas, para isso acontecer, tinha uma regra: comunhão com Deus o tempo todo. É claro que as tentações, o pecado vão chegar perto, a gente vai ficar exposto a isso, mas com comunhão com Deus, a gente vai ter força para ir superando essas limitações, essas tentações, e o perdão de Deus nos alcança. E a gente precisa ter a certeza do perdão de Deus. Isso é muito importante para a nossa vida. Não é apenas arrepender-se, confessar o teu pecado e pedir perdão a Deus. É ter a certeza de que Deus perdoou o teu pecado. Isso tira de você a culpa do pecado que Deus já tirou lá na cruz, com a morte dele. Porque do contrário não tem validade alguma você não se sentir livre desse pecado que Jesus já pagou por ele. Quando você confessa o teu pecado a Deus e pede perdão, ele perdoa. E o lança nas profundezas do abismo, onde ninguém pode encontrar. E esquece esse pecado, ele apaga do livro da vida. A justiça de Jesus te purifica de todo pecado, de todo mal. Por isso a gente é feliz. Olha quantos motivos para poder ser alegre e contente. Vamos à próxima? Com isso estamos livres da condenação do pecado. Esse é o processo de justificação. Quem nos justifica? Jesus. Através do sangue dele. Através do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós somos justificados. Santificados nós somos quando escolhemos o lado de Jesus. Então somos separados para ele. O próximo slide. Romanos, vamos abrir o livro de Romanos. Me ajuda com a hora aí que eu 34, é isso? Romanos capítulo 8. Quem quiser, depois em casa, fazer um estudo minucioso a respeito da lei do pecado, o livro de Romanos é um livro muito importante para tirar dúvidas, para esclarecer essa questão da graça e da justificação pela fé. E a gente vai ler aqui a partir do verso 1 do capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Bem, Jesus nos libertou da lei do pecado. A lei do pecado traz condenação da morte, porque ela mostra o que é o pecado. Mas,
com o sangue do Cordeiro, nós somos livres da condenação do pecado, porque o sangue do Cordeiro paga o preço do pecado. Tá? Então, a gente não pode ter dúvidas. Somos salvos mediante a graça, pela fé, em Cristo Jesus. Entretanto, há um preço a se pagar pelo nosso pecado. Nós não pagaremos o preço do nosso pecado quando colocamos Jesus, o nosso protetor, em nosso lugar. E Ele paga esse preço. E nos liberta, então, da condenação do pecado que essa lei nos mostra. Por isso, nós somos libertos da morte eterna. O próximo slide. Então, temos a nova aliança e um novo coração. Isso a gente pode ler depois em Efésios, que nós, pelo poder do Espírito Santo, num relacionamento com Cristo, conhecemos o amor supremo de Deus e então passamos a ser transformados pela graça e nos aproximamos mais em comunhão com Deus. Por isso, nos mantemos em fé até a consumação dos séculos. Esse é o meu desejo nessa manhã, para ti e para mim, que nós nos mantenhamos firmes até a volta de Jesus, porque daí para frente não haverá mais pecado. Nós estamos livres da condenação do pecado porque aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal e o sangue dele nos purifica de todo pecado. Isso é graça e misericórdia. Amém. Louvado seja Deus por isso.